Fala pessoal que nos acompanha aqui no canal Yuri Dias Repórter, sempre toda terça-feira a partir das 8 horas da noite, a gente traz um episódio para vocês do Na Gaveta. Qual é a proposta do Na Gaveta? É trazer bastidores, relatos de quem vive, já viveu o futebol, atletas, ex-atletas, dirigentes, integrantes de comissão técnica, comunicadores, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que de um jeito ou de outro vive essas quatro linhas ou já viveu e tem bastidores e tem histórias para contar. Hoje a nossa convidada é a Daiane Bagé, zagueira que muito nos abrilhantou aqui a nossa cidade e com a sua carreira no futebol nacional, com a camisa da seleção brasileira, então tem muita coisa para compartilhar conosco. É a primeira vez que a gente vai fazer esse bate-papo com ela aqui no canal Yuri Dias Repórter. Então, vamos trazer à tona para vocês, não somente o futebol feminino, mas como uma destacada trajetória de uma bagiense. E lembrando que este programa conta com a parceria de Clínica Doutor Jorge Caé Filho, especialista em cirurgia geral e no aparelho digestivo, pós-graduado em cirurgia bariátrica pelo Centro de Ensino Redindor, atendimento completo em endoscopia digestiva alta, colonoscopia e colocação de balão intragástrico para emagrecimento. A clínica fica localizada na Avenida Gomes Carneiro, 1350, em anexo à Santa Casa. Telefone 533242-9290. Fazenda Retiro, também a nossa parceira, fica localizada na Costa do Jaguarão, na BR-293, em Candiota, e um trabalho de excelência de criatório de gado bovino, propriedade de Eduardo Silva Mendes, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Bagé. Também o oferecimento de Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. Todo o material visual e de gestão de conteúdo do canal leva a assinatura do Fábio. Pode fazer isso com a sua empresa também, com a sua página que você tem no Instagram. Muitas vezes tu faz um baita trabalho, mas não tem tempo aí para poder gerenciar as redes, e o Fábio pode fazer esse serviço aí para alavancar teus negócios. E quem procurar o Fábio dizendo que chegou pelo canal, tem desconto na prestação de serviço. E Restaurante Churrascaria Cinturão, grande Oswaldo Rolim, com seu trabalho de excelência, agora 2 endereços na Avenida Santa Tecla, com buffet livre por quilo, espeto corrido e aquele costelão no domingo, sem falar aquela oportunidade que você tem de bater um bom papo de futebol com o Oswaldo. Quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, por conta do episódio aqui com a Daiane, se inscreve. A única coisa que eu te peço é clicar em se inscrever e deixar o like para fortalecer o nosso espaço. O nosso objetivo é trabalhar as modalidades esportivas de Bagé e também falar dos bagéenses que fazem o fizeram bonito por aí pelo país, pelo estado e pelo mundo também. Vamos passar para a nossa convidada então. Daiane, obrigado por ter nos atendido o nosso pedido. Uma honra bater um papo contigo mais uma vez para contar um pouco da tua trajetória e também trazer alguns bastidores, algumas histórias aí que tu considera interessante aqui pro nosso público. Então, boa noite. Boa noite, Yuri, tudo bem? Primeiro é um prazer, novamente, né? A gente está se falando aí, eu tá podendo ajudar de alguma forma, até contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória dentro do futebol feminino, do esporte, né? Eu acho que é só agradecer mesmo e de coração te agradeço mais uma vez. E agora que eu me dei conta, né, também a gente consegue relacionar ainda mais o fato de que estamos muito próximos de uma Copa do Mundo feminina no Brasil, né? Exatamente, né? Essa Copa do Mundo, ela com certeza vai ser histórica aqui no Brasil, né? E agora principalmente com apoio, né? Que antigamente a gente não tinha esse apoio e agora as meninas, graças a Deus, né? As gurias aí estão tendo um apoio muito forte para o futebol feminino. A CBF pegou muito firme, muito forte nesse aspecto e eu acho que isso é de suma importância e eu acredito muito que o Brasil tenha grandes chances aí de levar essa Copa do Mundo dentro de casa, que vai ser espetacular. E seria fantástico para essas gerações que vêm trabalhando muito forte para isso, né? Várias delas já chegaram perto dessa Copa do Mundo, também chegaram muito perto também da medalha de ouro e de Olimpíadas, já conseguiram medalha de prata, também tu mesmo também fez parte da conquista dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Enfim,
Agora, para coroar totalmente esse trabalho do futebol feminino aí no Brasil, esse título mundial e quem sabe em casa, né? Ah, com certeza, né, Yuri? Eu acho que é um sonho que de todas as atletas, né? Atletas e ex-atletas, a gente sabe como é a dificuldade ainda, né? A gente fala que o futebol feminino está tendo um crescimento muito grande, principalmente para cá, para o lado de São Paulo, né? E em outras partes também. Mas a gente sabe que tem muita dificuldade ainda, né? Nas cidades menores, principalmente, eu falo aí de Bagé, né? Porque a gente sabe que é bem distante da capital, de Porto Alegre, mas as meninas estão tendo muita hoje oportunidades, coisas que antes não tinha, né? E graças a Deus têm aparecido até outras atletas bagienses aí surgindo, né? Dentro do cenário do futebol feminino, e eu acho que isso é muito importante. Acho que tem muito trabalho muito legal aí em Bagé para essas meninas, né? O próprio Guarani aí que abriu o futebol feminino, né? Com a Josi aí no comando. Uhum. É, a gente tem que ressaltar essas coisas, né? Porque aparecem e é assim que vão aparecer mais atletas, né? Principalmente aí nesses torneios em Bagé, torneios em Lavra, torneios em São Gabriel, torneios, esses torneios que fazem aparecer jogadoras para o próprio Inter, para o próprio Grêmio e assim sucessivamente para outros clubes, até para o Juventude, né? Tem atleta bagense que já participou aí do Juventude também e agora já estão no cenário aí nacional, e eu acho que isso é muito importante para o futebol feminino, para o desenvolvimento e principalmente para aparecer mais jogadoras e mais atletas aí que possam ter oportunidade, né, de praticar o futebol feminino, que é o que a E, gente ama, né? e tu tocasse num assunto legal aí e merece essa reverência a Josi, que se dedica demais para esse trabalho aqui no Guarani. E aí uma coisa que eu acho muito interessante desse projeto é que eles estão começando a trabalhar nas idades de 10, 11, 12 anos. E aí, assim, ao longo dos anos, formando as atletas, né? Então, coisa boa tá tendo esse trabalho de escolinha e de base, que é o que faltava, talvez, aqui nos movimentos, né, da cidade. Ah, com certeza, né, Yuri? Porque antigamente a gente se falava do futebol feminino e não existia base, né? Existia o futebol feminino. Então, a gente, independente se nós tivesse 14, 17, 20, 30 anos, a gente ia jogar todo mundo junto. Porque era assim, né? As dificuldades eram muito grandes. Hoje, graças a Deus, a gente fala do desenvolvimento e o desenvolvimento do futebol feminino é esse, né? Então, eu acredito que isso consegue, e hoje a visibilidade do futebol feminino, principalmente na televisão, hoje a Globo, né, transmitindo jogos e outros canais aí, hoje, graças a Deus, a internet é muito ampla, né, então, os canais, né, que a gente fala, Facebook, todos os outros que hoje podem alavancar não só o futebol feminino, mas o esporte, e eu acho que isso dá muita visibilidade para aparecer, né, para os próprios pais, né, deixarem, minha filha quer jogar futebol, minha filha vai jogar futebol. Isso é muito legal, entendeu? E isso a gente tinha muita dificuldade antigamente, mas hoje, graças a Deus, o futebol feminino ele está bem encaminhado. Uhum. Conta pra nós, então, a tua trajetória. Como é que foi o marco inicial, meados de quando, mais ou menos, e como é que foi? Na verdade, assim, o esporte sempre teve na minha vida através do meu pai, né? Meu pai jogava futebol aí no Militão, né? Pelo antigo São Luís, né? Lá da São Judas. Então, toda vez que meu pai ia jogar futebol, meu pai me levava, eu e meu irmão junto. E eu sempre gostei, né? Jogava no meio, sempre no meio dos guris, né? Porque naquela época era raro, era mais difícil as coisas, né? Então, meu pai me levava para onde ele ia jogar futebol, ele me levava junto, eu e meu irmão, e eu fui pegando gosto pelo futebol, né? Depois, na escola, né? Eu estudei lá no CIEP, e aí eu tive dois professores muito importantes de educação física que sempre me incentivaram, né? E era um professor de futsal e o outro era o outro professor de vôlei.
e eles sempre incentivaram o esporte em geral. E eu gostava de praticar tudo, né? Vôlei, handebol, basquete, futebol. E aí chegou uma certa época depois na minha adolescência ali, que eu já tinha terminado o colégio, que a gente foi disputar, né, um campeonato aí de escolas aí em Bagé. E aí o meu time lá do CIEP acabou indo para a final. Eu ganhei uma bolsa de estudos, né, lá na Orcamp. Só que eu vinha de uma escola pública, né? Então era muito difícil você sair de uma escola pública e ir para uma escola particular, né? E aí eu acabei tendo muita, ganhei essa bolsa, acabei indo para a Urcamp, mas eu fiquei uma semana, 2 semanas. Eu não aguentei, né? Eu chorava muito porque para mim era muito difícil. Eu queria jogar futebol, mas na parte da educação eu patinei bastante por conta porque eu vinha de uma escola pública, fui para uma escola particular, ganhando uma bolsa de estudos através já, graças a Deus, do futebol, né? Mas eu não consegui ficar, eu fiquei, foi isso daí, acho que umas 2 semanas. E aí eu desisti dessa bolsa, chorava muito, minha mãe chorava muito, porque a minha mãe queria muito que eu estudasse também, né? E aí eu fui na secretaria, minha mãe falou assim: ah, não, tá bom, você não está conseguindo, então a gente precisa voltar, tu quer continuar jogando futebol, pode continuar, mas vai estudar. Uhum. E aí a gente foi na Secretaria de Educação procurar, né, porque eu precisava novamente de uma escola para estudar, de um colégio para estudar, e eu fui procurar vaga, né? E aí lá eu encontrei esse meu professor de Educação Física novamente. E aí ele me indicou, naquela época, a Celeste, né, que já existia, naquela época, com o Eulálio no comando e o Pingo também, né, que era o treinador naquela época. E aí ele me indicou a Celeste, que tinha futebol feminino, acho que era o único, se eu não me engano, era um dos únicos times que tinha em Bagé. E aí eu fui procurar. Minha mãe falou: não, é isso que tu quer, então tá bom, mas tu vai estudar e vai treinar. Só que eu morava lá na Balança, né? Então eu tinha que atravessar da Balança lá para o Caxeiral, então era de uma ponta a outra para mim, né. E eu não tinha estrutura, não tinha, né, não, eu venho de uma família muito muito humilde, assim, né. Uhum. Mas minha mãe falou: "Não, tu quer, então a gente vai dar um jeito". Minha mãe sempre teve isso, né, com a minha mãe, graças a Deus, meu pai também. "Então você quer, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente se vira daqui, se vira dali, e tu vai". E aí ou eu ia a pé, atravessava a cidade inteira para treinar, ou eu ia arrumava uma bicicleta emprestada e atravessava a cidade novamente para treinar, né. E aí eu fui pegando gosto, naquela época era futsal e era o futebol de campo que estava começando, né, eles treinavam muito o campo e tudo mais, a Celeste. E aí a gente fez aí eles fizeram uma parceria com o Brasil de Pelotas na Uhum. 98, por aí. E aí eles fizeram uma parceria com o Brasil de Pelotas para fazer um amistoso contra o Brasil de Pelotas aí em Bagé, lá no, se eu não me engano, foi lá no Subtenentes Sargentos. Eu não lembro direito agora. Mas aí a gente fez esse amistoso contra o Brasil de Pelotas, porque o Brasil de Pelotas ia disputar o Campeonato Gaúcho, né? E aí nós fizemos esse amistoso, foi muito legal, foi muito bom. E aí o treinador do Brasil de Pelotas acabou chamando, né? Acho que umas 5 ou 6 jogadoras da Celeste naquela época, e aí eu estava entre elas, né. Convidou a gente para a gente disputar o Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Pelotas, no mesmo ano, né. E Uhum. aí o que que aconteceu, só que o disputar era ir só final de semana, né, a gente não tinha treinamento, né, não conseguia fazer, então a gente o Eulário, né, o Eulário com a dona Elaine aí, esses 2 são sensacionais na minha vida, assim, porque tudo que eu tive de estrutura, assim, foram eles que me ajudaram, né, foram eles que me ajudaram aí em Bagé, no meu começo, né, então eles muitas vezes eu não tinha o até para viajar eu não tinha nada.
para comer, às vezes, e muitas das vezes eles que pagavam a minha alimentação, né, porque realmente não tinha isso. Eu sou grata aos 2 eternamente aí na minha vida aí, porque são 2 pessoas que realmente tiraram do bolso deles para me ajudar, né. Então, eu brinco muito assim, o Eulálio, o maluco, né, falo que é o maluco. Então perdi um pouco o contato, assim, dele, né, mas às vezes eu mando uma mensagem ou outra para ele. E a dona Elaine que eu chamo da minha mãe até hoje, né, por conta principalmente desse carinho e dessa ajuda toda que eles me deram no começo da minha carreira. E aí começou tudo, né, porque aí nós fomos disputar o Campeonato Gaúcho, só que nós ia só de final de semana, né, porque não tinha como treinar. O Eulálio pegava eu acho que eram umas 4, 5 jogadoras aí, colocava no carro dele e levava nós lá para Pelotas. Ele e a dona Elaine, entendeu? E aí nos levavam e a gente jogava de final de semana o Campeonato Gaúcho, isso era um bate e volta, né. Uhum. Ou ia no sábado ou ia no domingo, jogava e no mesmo dia já voltava para Bagé de novo. E aí começou minha trajetória realmente dentro do futebol feminino através da Celeste aí, né, que eu tenho um carinho e um respeito enorme, sobretudo dentro da minha carreira, dentro do meu coração, né. Uhum. E aí foi jogando os campeonatos gaúchos que tu veio a ter destacar. E aí conseguir dar o próximo passo. Como é que foi esse segundo passo maior? Exatamente. Quando nós começamos aí jogar o Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Pelotas, né, que era a parceria Celeste Brasil de Pelotas, a gente disputou já o primeiro Campeonato Gaúcho, jogamos contra o Inter, aí eu não consegui jogar porque eu adorava, né, dar carrinho, eu corria, então eu era muito novinha, não tinha a experiência, assim, então era tudo muito para mim, né. E aí eles é uma história muito legal até, porque eles acabaram não deixando eu jogar contra o Inter, porque eu já estava pendurada. E o próximo jogo era contra o Grêmio. E aí eles queriam me deixar para jogar contra o Grêmio, né? Porque na minha cabeça eu nunca não pensava, eu falava assim, meu, mas por que que eu não vou jogar contra o Inter, né? Eu na minha cabeça, mas enfim, eles eram os treinadores, eles sabiam, né? E aí o próximo jogo a gente foi jogar contra o Grêmio. E aí nós ganhamos do Grêmio lá dentro, né, de Pelotas, por 2-1. Nós ganhamos e eu fiz, se eu não me engano, foi os 2 gols, fui eu que fiz. Eu jogava como volante, né, eu não era zagueira. Ah, isso que eu ia Então eu fiz perguntar. os 2 gols de falta contra o Grêmio, e aí no final da partida eles acabaram chamando o Eulálio e o malucão aí e o treinador na época lá do Brasil de Pelotas, e aí eles me convidaram para jogar no Grêmio. E aí foi onde começou tudo, né. E aí, para mim, futebol sempre foi muito amor, né, eu não eu jogava aí em Bagé, então eu não tinha eu pensava, eu queria muito, né, mas para mim estava tudo muito na minha cabeça tudo era muito distante, né, porque eu não tinha muitas condições financeiras, mas as coisas Deus é espetacular, né, eu falo sempre que Deus foi o que realmente me colocou e me deu tudo na minha vida, e me deu todas essas oportunidades, foi encaixando caminho por caminho, né, e aí as coisas foram acontecendo dentro da minha vida no futebol feminino. E aí, o Grêmio me convidou para jogar lá, né, na temporada seguinte, eu fui, né, eu aceitei, só que eu era muito novinha, né, na época eu tinha 17 anos, Ah. né, a gente fala lógico, tô falando eu 17 anos, hoje as gurias, graças a Deus, né, eu tô vendo aí, eu acompanho o Facebook, tô vendo que outras jogadoras hoje estão tendo oportunidades com 13 anos, com 11 anos, graças a Deus, né, mas naquela época a gente fala de coisas mais difíceis, O né, mundo era outro, né? e aí o mundo era outro. E aí eu saio daí de Bagé com 17 anos, rumo a Porto Alegre, né, ao Grêmio, e fiquei. Aí eles me deram onde eu ficava era um hotel, né, então eu ficava sozinha, eu não tinha outras companheiras, assim, né, e para mim aquilo tudo era muito difícil, porque eu treinava, eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que atravessar a cidade de Porto Alegre, ir para o treinamento,
E aí eu aguentei 2 meses, entendeu? Eu chorava muito, porque eu estava longe da minha família, nunca tinha sido assim, quando eu jogava quando eu fui para o Brasil de Pelotas, mas eu ia final de semana, era um bate e volta e eu voltava, né, para minha casa. E aí eu chorava muito e acabei desistindo, né. Aí eu falei para eles que eu não queria mais. Aí volta o filme, né, da bolsa que eu tinha ganhado da Orcamp. E aí eu falei: "Não quero", porque eu nunca tinha ficado longe da minha família e desisti. Isso aí já era 98, 98 ainda, 98, 99. E aí eu falei: "Não quero mais". Só que quando eu desisto, que eu volto para Bagé, eu falei assim: "Meu Deus, o que que eu fiz? Nunca mais vou ter uma oportunidade na minha vida, tudo é muito difícil, tudo era muito complicado, né, tudo era muito mais difícil e tudo mais". Mas aí a gente volta de novo, a gente continuou indo para o Brasil de Pelotas, né, com o malucão aí, com o Eulálio e com a dona Elaine, e a gente joga de novo contra o Grêmio. E aí eu vou bem de novo, vou bem novamente no campeonato seguinte, e aí eles voltam a me chamar. Voltam de novo no final do jogo aí e falam: "Olha, a gente quer que você vá para lá, a gente vai te ajudar, a gente vai tentar te colocar na casa, em vez da gente te colocar sozinha, a gente vai tentar colocar na casa de alguma atleta junto para te não". E aí foi isso que aconteceu, entendeu, Yuri? Aí no ano seguinte, o Grêmio me chama de novo, aí realmente eu falei: "Agora eu não volto mais, agora eu vou aguentar". Só que aí eles me colocaram na casa de uma atleta, né, eles ajudavam a família dela, né, e eu ficava lá, e eu fiquei lá por acho que uns 7, 8 meses, na casa da minha colega de futebol. E aí foi onde começou tudo, porque aí eu vou para o Grêmio, só que ainda como volante, né, e aí a gente vai nessa época eu tô com 17, 18 anos, e aí sai a primeira competição nacional para o futebol feminino, o primeiro campeonato brasileiro sub-19 chamava na época, né, não era Uhum. nem sub-20. E aí o Grêmio é das equipes que foram convidadas, né, porque era uma das poucas também que tinham uma categoria de base na época. Montou justamente para isso, né. E aí nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro Sub-19 em Ubá, e aí antes do jogo, antes de começar mesmo o torneio, a zagueira se machucou. Aí eles me chamaram: "Ó, Bagé", eu não me chamavam de Daiane, né, me chamavam de Bagé direto. "Ó, Bagé, ela se machucou, a gente não tem mais nenhuma na posição, será que você consegue nos ajudar, e fazer a zagueira?" Eu falei: "Não, eu tento, não tem problema nenhum". E aí eu nunca mais saí de zagueira, né. E tu E aí era. a E gente tu sempre foi joga bem essa aguerrida, competição. né? Eu sempre eu chegava gostava de chegar um pouquinho, né, Yuri? Raizona. Literalmente. E aí a gente vai para essa competição, né, que é o primeiro Campeonato Brasileiro Sub-19 em Ubá, Minas Gerais. E aí o Grêmio vai muito bem, porque realmente tinha uma equipe boa. E aí nós fomos ganhando, ganhando, ganhando e fomos para a final com o time do Vasco da Gama, que é nada mais, nada menos que o time da nossa rainha Marta, né, que é onde ela começou. E aí nós perdemos, se eu não me engano, nós perdemos para o Vasco, acho que foi 2-1, mas foi um jogo muito bom, né. E aí nessa final estavam os treinadores da primeira seleção brasileira de base também, que é a primeira da história que eles montaram, né, nessa final assistindo. E aí entra em todas as histórias de novo que eu falo que Deus é espetacular na minha vida, né. Uhum. E aí, no final no final realmente da competição, do jogo, eles se apresentaram ali para todo mundo, essa comissão técnica da seleção brasileira, e aí horas depois, a gente estava no vestiário ainda, eles já começaram a chamar as jogadoras que eles tinham, assim, para levar para a seleção brasileira, né, para a primeira seleção brasileira de base. E aí, mais uma vez, graças a Deus, Deus é espetacular, meu nome estava, e aí começa realmente a minha carreira dentro do assim, eu falo comecei na Celeste, lógico que a minha história começa em Bagé, né, mas aí depois começa a minha trajetória na seleção brasileira através do Grêmio, né, nessa competição. Aham. E
como foi a tua estreia na seleção brasileira, então, com essa camisa amarelinha? Quando eu recebi essa notícia da convocação, né, já das atletas que seriam convocadas, eu não tive muita reação, assim, né, porque eu falava, meu Deus, né, a ficha parecia que não tinha caído, porque uma hora a gente fala, né, uma hora eu tô lá em Bagé, Uhum, começando, né, querendo estudar, querendo jogar futebol, lutando por tudo, né? E aí a gente fala de todas as dificuldades, porque eu falo, Yuri, eu não tinha uma chuteira para colocar, entendeu? O meu avô que me ajudava, entendeu? Meu avô comprava minha roupa, meu avô comprava o meu tênis, minha chuteira, e a minha mãe sempre lutando junto com meu pai, né? Porque a gente tinha muita dificuldade financeira, né? Minha mãe muitas vezes vendeu pastel para os vizinhos, né? Para poder me dar as coisas para eu realmente jogar futebol, né, Yuri? uhum, E aí vem a seleção brasileira logo depois que eu tô no Grêmio, né? Depois dessa competição. E aí a reação é muito legal, assim, porque as primeiras pessoas que eu liguei, e naquela época já era muito difícil também as ligações, né? Era aqueles telefones lá gigantescos, né, Yuri? Mas eu liguei, a primeira ligação foi para os meus pais, né? E aí a reação deles é muito legal, assim, porque eu lembro de tudo no meu começo, a gente vai relembrando as coisas, é muito legal, né. E aí a gente vai isso em 2002 já, né, Yuri. 2002 foi a minha primeira convocação, e aí eu fui para esse torneio, nós fomos é a Copa do Mundo já, tá, Yuri? A gente uhum. já vai direto, primeira convocação, né? Não existia Sul-Americana aquela época, então já estava montando a seleção sub-20 para ir para o Campeonato Mundial, né? E aí a gente vai para o Campeonato Mundial no Canadá, e aí a gente vai muito bem, e aí eu graças a Deus, eu já fui como titular, né? A gente treinou na Granja Comari, treinávamos, e aí eu já fico como titular, graças a Deus, eu tive uma carreira muito legal. E aí a gente viaja para o Canadá e fizemos uma competição, né, um campeonato mundial muito, muito bom, tanto que nós ficamos em terceiro lugar no mundial, né? Em terceiro não, minto, né? Nós ficamos em quarto lugar. Nós perdemos na semifinal, foi para a Alemanha, e depois a gente perdeu a decisão do terceiro e quarto também. Mas aí é outra história muito legal, porque depois tem a primeira seleção do Mundial, né, Yuri? Isso acho que quase ninguém sabe. Eu tenho até um livro guardado, né? E aí, nessa seleção do Mundial, eu fiquei na seleção do Mundial. Que legal. É muito legal. Ah, É muito, muito assim, é uma coisa muito marcante assim na minha carreira, né? Eu acho que eu tenho sim um livro guardado e que aí eles colocam, né, a seleção do Mundial no final, né? E aí eu fiquei nessa seleção aí do Mundial como zagueira. E aí eu realmente me consolidei como zagueira, né? Aí eu já não volto mais como volante mais na minha carreira, assim. E aí daí em diante foi só alegria, né, Yuri? Porque a gente participa desse Mundial Sub-20. Eu, graças a Deus, fui muito bem. E aí, no mesmo ano, eles já começam a convocação para a seleção principal, né? E aí a renovação da seleção principal, né? Daquelas meninas lá de trás, que sempre tiveram uma trajetória muito legal, mas eles estavam querendo renovação na seleção. E aí vem a minha convocação para a seleção principal em 2002 também. E dali eu fico na seleção principal até 2013, 2012, 2013. ou foram 10 anos É aí praticamente de seleção brasileira. 10, 11 anos de seleção brasileira. E aí eu jogo Sul-Americana, né? Jogo Mundial, jogo Olimpíadas. É uma trajetória bem legal. Em 2000 se eu não me engano, foi 2007, aí nós ficamos vice-campeonato mundial aí, né? Na Copa do Mundo, no Japão.
Aí tem Sul-Americano que a gente ganhou, né? Tem outro que a gente não ganha, fica em vice. Tem, tem Olimpíadas que aí a gente dá uma patinadinha, né? Mas graças a Deus eu tenho uma trajetória bem legal. E aí os clubes, né, o Yuri, depois que eu passo pelo Grêmio, em, dois, em 2002 mesmo eu acabo saindo do Grêmio. E aí, como a gente já se conhecia, eu, a Cris, aí a gente fala das jogadoras da seleção, né? Que é a Cristiane mesmo, que hoje está no Flamengo. Eu tive uma amizade bem legal com ela, e aí a gente era aquela base da seleção sub-20 era a Cristiane, Marta, e vem eu, né? Vem outras meninas aí, e aí a gente pega uma amizade muito legal, né? E como todo mundo estava nessa luta do futebol feminino, ela jogava em São Bernardo, e aí eu estava já querendo sair do Grêmio, porque eu estava tendo algumas dificuldades, e aí ela me convidou para vir para São Paulo, né? E aí eu nunca tinha vindo muito longe, né? E naquela época de avião era muito complicado, era muito difícil. E aí realmente eu pego um ônibus daí de Bagé até São Paulo, 24 horas, com a minha bolsinha. E aí a minha mãe fala, né? Realmente é isso? Eu falei, não, mãe, é isso que eu quero. Ela, então tu vai, te cuida, né? Porque São Paulo é gigante. E aí eu venho, entendeu, Yuri? Em 2002, final de 2002, comecinho de 2003, eu chego em São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Que aí foi um convite da Cris. E aí eu fiquei em São Bernardo de 2003 a 2005, né? Aí Uhum. disputei Campeonato Paulista, Jogos Abertos, Jogos Regionais, que é os jogos deles aqui em São Paulo, né? Naquela época ainda não estava tendo o Campeonato Brasileiro, então eram esses jogos. Depois, de 2005 a 2009, eu vou para Botucatu, né? Uhum. Que aí eu já tinha uma carreira um pouquinho mais consolidada, assim, dentro do Claro. futebol. Aí lá, sim, lá Botucatu, a gente acabou fazendo história mesmo dentro do futebol feminino. Aí se a gente procura um pouquinho na internet, a gente vê que Botucatu tem uma história muito legal dentro do futebol feminino. E aí a gente ganha a Copa do Brasil, ganha, antigamente chamava Linaf, era um campeonato daqui que se fazia, e Copa do Brasil, Campeonato Paulista, e aí a gente acabou ganhando, e aí o Santos vem com um time muito forte naquela época, com as meninas, a maioria das meninas da seleção, mas a gente tinha um time muito bom, o Botucatu também, e aí a gente consegue ganhar praticamente tudo, né? É o que eu tô até falando, Copa do Brasil, Claro. Campeonato Paulista, e aí 2000, até 2009, aí 2010 eu venho para São Bernardo do Campo, São José dos Campos. Aí eu saí de Botucatu, venho para São José dos Campos e aí fico até 2020. São 10 anos aí. Bom, e aí o Aí São aqui José dos também. Campos que tu é boa, grande, maior parte da tua carreira em São José dos Campos, né? E isso, exatamente, né, Yuri? 10 anos, né? Então é realmente assim, é muito tempo, né? E aí aqui a gente ganha tudo também. Aqui nós ganhamos Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, né? As primeiras Libertadores aí que tiveram. E aí, se eu não me engano, 2014 foi. Aí a gente vai, né? Como tinha sido campeão da Libertadores, o primeiro clube aí é um campeonato mundial de clubes, né? No Japão, onde nós também jogamos contra um time japonês, ganhamos, né? Na semifinal e vamos para a final com o Arsenal, né? Agora a gente viu agora há pouco aí o Corinthians com o Arsenal aí, né? Acabou Uhum. infelizmente perdendo, mas nós, graças a Deus, naquela época 2014 lá nós ganhamos. Então, assim, a gente tem um título inédito aí, mesmo que não seja, eles falam com a chancela da FIFA, né? Uhum. Mas eles falavam que era campeonato mundial, tanto que foi o Arsenal, né? E aí nós ganhamos do Arsenal na final. Foi muito, muito legal aí. E aí realmente o São José entra para a história aí do futebol feminino. Esse ponto E que eu ia aí tocar sobre como que foi pra ti assim, esse título mundial e essa experiência também do Japão, essa experiência de enfrentar o Arsenal.
Toda essa vivência aí que tu teve. É muito legal, né, Yuri? Porque assim, graças a Deus, a gente já vinha com experiências muito grandes dentro da seleção, né? Então, nessa época que a gente foi disputar esse campeonato mundial contra o Arsenal, São José tinha praticamente, 11 jogadoras, 12 jogadoras da seleção brasileira, tudo junto, né? Uhum. Então, aqui tava a Formiga, tava a Bruna Benites, tava a Andréa, goleira, tava a Rosana, tava a Debinha, tava a Fran, eu. Então, tipo assim, era muita gente da seleção junto, né? Então a gente já tinha uma vivência, já tinha uma experiência muito grande, e quando a gente vai para esse Mundial, a gente vai focada no que a gente queria, né? Sabendo que ia ser muito, muito difícil, e aí a gente pega um time, se eu não me engano, era um time japonês que a gente pegou na semifinal, que foi muito difícil. A gente fala do Arsenal assim, mas a semifinal foi muito mais, Uhum. assim, por momentos, mais difícil que a própria final, né? E aí a gente vai para essa final contra o Arsenal, e aí a gente sabe, né? Porque elas são muito fortes, elas são muito altas, né? E é contato físico o tempo inteiro, mas a gente vai com a cabeça assim, sabendo o que a gente queria, e aí, graças a Deus, as coisas acontecem, né? E a gente saiu com esse título importantíssimo aí para o futebol feminino brasileiro, né? Então é uma história muito, muito legal, e o sentimento assim, quando acaba o jogo, é como realmente a gente tivesse ganhado um título pela seleção brasileira, né? Como se fosse uma Copa do Mundo, como se fosse umas Olimpíadas, porque esse realmente foi o sentimento. Uhum. E, Daiane, tu fala dessa geração da Sub-19, que é o qual conseguiu fazer um belo do campeonato, tu fosse da seleção daquele Mundial, que seria aquela seleção de chegada depois dos anos seguintes, né? Que muitas vezes a gente fala somente dos títulos, mas a gente tem que considerar que essa seleção, ela estava sempre nas cabeças, né? E é isso que importa no futebol, porque o título nem sempre vai vir, né? E às vezes é um detalhe que define um jogo, a gente sabe como é que é o futebol, né? Mas o que a gente consegue medir um trabalho é o time de chegada, né? E essa seleção, ela. Eu acho que as meninas dos anos 90, elas foram fundamentais para abrir as portas, né? Para abrir as portas dos anos 80 e 90. Mas eu acho que vocês dos anos 2000 foi que consolidaram e colocaram o Brasil aí no primeiro nível do futebol mundial, né? A gente fala das meninas mais para trás, né? Esses dias a Formiga, hoje a Formiga, graças a Deus, tem um papel fundamental aí dentro do futebol feminino, né? Ela está na Secretaria de Esporte aí de Brasília aí para o desenvolvimento realmente, né, da modalidade. Eu acho que mais que merecido isso. E esses dias ela estava falando disso, que ela gostaria, né? A fala dela é que ela gostaria que as meninas de hoje em dia realmente conhecessem a história passada, né? O que realmente aconteceu lá atrás. E a gente tem, assim, eu falo para ti que a gente tem um carinho muito grande por quem começou o futebol feminino, e aí depois vem a gente, né? Falo a gente assim, a minha geração, que é uma geração ainda do meio do caminho, mas que sempre teve muita dificuldade, né? Que sempre lutou muito, que a gente realmente, assim, a gente estava ali lutando, 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 lutando pelo futebol feminino, mas a gente no fundo, a gente não viu uma esperança no fim do túnel, né? Porque a gente não tinha apoio da mídia, a gente não tinha apoio dos clubes, então a gente estava naquela luta constante por nós mesmas, né? Porque a Uhum. gente amava jogar futebol e porque a gente tinha essa esperança do que hoje essas meninas estão vivendo e estão começando a realmente viver do futebol feminino, era essa esperança que a gente sempre teve e que eu tenho certeza que a geração anterior à minha também sempre teve, né? E hoje, graças a Deus, essa geração que está agora, elas estão construindo e elas estão conquistando muitos frutos legais, né, Yuri? Eu falo para ti que hoje elas conseguem viver do futebol feminino, né? Eu estou falando que quando eu fui para um Grêmio, eu ganhava R$ 250 naquela época, né? Então não tinha como, né, realmente era por amor, entendeu?
E na minha cabeça, quando eu vou para a seleção brasileira, eu falei assim, meu, se a gente ganha alguma coisa para vestir a camisa da seleção brasileira, porque para mim aquilo ali, eu estar numa seleção brasileira é amor, né? É a pátria. Na minha cabeça, entendeu, Yuri? Na minha cabeça. Mas mesmo assim, a gente vai para uma seleção brasileira, eu ganhava R$ 35, entendeu? Hoje não, graças a Deus, essas meninas estão conquistando, estão tendo frutos espetaculares. E realmente é isso que a gente tem que realmente hoje. A gente sabe que a gente tem que valorizar lá para trás, né? A geração a anterior à minha, a minha geração, mas a gente também precisa realmente, lógico que elas têm que saber da onde realmente toda a luta começou, mas hoje, graças a Deus, elas estão aí no caminho e eu tenho certeza que o que nem hoje o trabalho do Arthur Elias, né, Uhum. na seleção brasileira é maravilhoso, né? Todo mundo vê, entendeu? Eu tenho, assim, eu não vou te dizer que eu vou te dar 100%, mas eu acho que o Brasil tem fortes chances, né, de ser campeão dentro de casa. E isso realmente vai mudar a história do futebol feminino no Brasil. Tomara, tomara, porque para não ficar só naqueles 30 dias, né? O que fortifique de vez, né? E chega de quase, né, Yuri? Chega de bater na trave, chega. A gente já tá já mais do que vacinado disso, né? Então, é a hora é agora, né? Uhum. Daiane, atualmente tu reside em São José dos Campos. Isso, Yuri. Eu fiquei por aqui, entendeu? Eu logo que eu comecei assim já em 2017, 2015, eu já comecei 2015 em diante eu já comecei. Eu sabia porque a gente sabe das dificuldades que era o futebol feminino, né? Então eu já comecei a colocar na minha cabeça algumas coisas, né? E aí eu comecei a me planejar um pouquinho. Claro, E aí hoje eu tenho meu comércio aqui, né? Eu tenho meu comércio aqui, e aí eu parei não, né? Acabei por conta das minhas lesões aí, por conta das minhas lesões, que eu tive lesões muito graves no joelho, né? Três lesões duas DLCA e a última foi cartilagem, né? E aí eu não consegui voltar mais. E aí eu realmente tive que parar. E aí hoje eu tenho aqui, né? Eu tenho minha casa aqui, hoje eu tenho dois filhos, né? Que é o Theo e a Isa, já estão com 3 aninhos aí. E hoje eu resido aqui. Mas minha família é toda daí, Yuri. Meu pai, minha claro. mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Mas gostou de São José dos Campos e conseguiu se identificar aí na cidade e estabilizar a tua vida pessoal aí também. Ah, São José dos Campos é uma cidade muito gostosa, Yuri. Quem conhece, vamos supor, se você for pesquisar um pouquinho sobre São José dos Campos, é uma cidade muito, não é grande, é grande, né? Quase 1 milhão de habitantes já, entendeu? Mas é uma cidade gostosa de se viver, uma cidade que realmente o pessoal aqui cuida e gosta, né? Então, é uma cidade que está perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, está entre uma e outra, né? Que massa. Então, é uma cidade bem boa, assim, de se viver, boa de trabalhar, boa de se procurar alguma coisa melhor, assim, principalmente para montar uma família, né, Yuri? Uhum, legal. Daiane, brigadão demais aí pelo bate-papo. Foi muito legal essas histórias que tu trouxe, porque essas resenhas, esses bastidores que é o que enriquece esses nossos bate-papos e também servir como uma inspiração, servir como exemplo para atletas da cidade, para meninas também do futebol feminino e qualquer desportista que está buscando aí vencer na vida. Então, agradeço demais aí por ter dedicado um tempinho aqui conosco. Imagine, Yuri, eu que agradeço sempre aí o carinho, entendeu? O respeito que tu tem por mim, pela minha história. Deixar um grande abraço aí para minha família, né? Para minha mãe, para o meu pai, meus irmãos aí em Bagé, meus sobrinhos. Para o projeto, tá? Eu quero sempre dedicar, eu sempre falo do projeto Anjos de Combate lá da Ah, Zona Leste, com o meu querido Júnior lá, que tem um trabalho também espetacular aí, salvando vidas, tá, Yuri? Porque esse projeto salva vidas. Eu queria muito, assim, que as pessoas, né, principalmente os políticos aí de Bagé, olhassem com muito carinho esse projeto,
e realmente porque ele faz milagre lá e realmente salva. A gente sabe como as coisas estão difíceis hoje aí, né? Mas que esse projeto salva almas, né? Salva vidas. Então, gostaria muito que essa parte política aí olhasse com carinho, né? Ajudasse lá, reconstruísse, reformasse o Mosquitão lá, né? Da nossa Zona Leste, que desse mais oportunidades para a criançada lá viver o esporte, né? Porque o esporte vai tirar eles da rua, vai tirar eles da droga, vai tirar eles das coisas erradas, e é isso que eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho, né? E também aí a todo o futebol feminino aí de Bagé, né? Que essas gurias consigam, se realmente querem o futebol feminino, que elas vivam esse sonho, que elas treinem, que elas se dediquem, que elas respeitem seus treinadores, respeitem seus pais e continuem lutando aí pelo futebol feminino, que o sonho delas com certeza uma hora ou outra vai acontecer. Que assim seja. Obrigado, Daiane. E eu já vou aproveitar, tá, para divulgar que a gente está criando também um quadro na comunidade, que vai ser uma reportagem por mês, que a gente vai até algum bairro da cidade e vamos mostrar algum projeto social esportivo que é desenvolvido na cidade. Agora em março a gente vai estrear com um episódio para mostrando da estante. E aí eu já vou colocar aqui então na nossa pauta para fazermos um lá no com o Anjos de Combate, mostrar todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, pode deixar, vamos fomentar aí o que todo esse pessoal que está tentando utilizar o esporte aí para fazer alguma diferença na vida. Certinho, o Yuri, isso mesmo. Pode ir lá, que tenho certeza que o Júnior vai ter recebido de braços abertos lá, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, que tu seja cada vez mais abençoado, filho, porque tenho certeza que o teu canal aí, ele leva o esporte, leva entretenimento, né? Uhum. Para muita gente aí, e eu tenho certeza eu tenho certeza, né? Porque eu tô aqui, que o esporte ele é espetacular e o esporte ele salva almas e salva vidas e salvou a minha, Yuri, isso eu tenho certeza. Obrigado, Daiane. Então, este foi o bate-papo com a Daiane Rodrigues, Daiane Bagé, zagueira com uma extensa carreira de Grêmio, Botucatu, São José dos Campos, seleção brasileira com mundiais, Copa América, Sul-Americana, campeã mundial de clubes e também um exemplo aí de história para todos que sonham, têm um sonho, querem viver do esporte, driblar as dificuldades, enfim, e mostrar tudo que o esporte tem de bom que pode trazer para a vida das pessoas. Obrigado aos nossos parceiros, Fábio Vaz, Branding e Posicionamento de Conteúdo, Restaurante Churrascaria Cinturão, obrigado à Fazenda Retiro, que também nos apoia, e o Dr. Jorge Caé. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez eu peço, quem está chegando pela primeira vez, me dá essa moral. É um pedido bem simples, é só clicar ali e se inscrever e já vai estar me ajudando demais para a gente crescer no YouTube. Uma ótima noite a todos e lembrando, toda terça-feira uma resenha aqui às 20 horas. Valeu!